Oi pessoal, como vocês estão? Vamos para mais um vídeo. Desculpa a minha demora, tá? Até para fazer os atendimentos particulares foi difícil essa semana porque eu fiquei bem gripada, então ainda tô com a voz anasalada e tô com algumas crises de tosse. Mas aqui no vídeo é editável, então eu consigo tirar essas partes para vocês, para não ficar tão ruim. E vamos lá já para nossa leitura. Eu falei que eu ia trazer leitura semanal, não consegui trazer no dia certinho aqui para vocês, na semana passada, por conta disso, tá? E também porque eu tinha muitos atendimentos particulares e não consegui conciliar a agenda. Mas, vamos lá. Grupinho 1 vai escolher o tarô convencional, tá? Grupinho 2 vai escolher o tarô do Osho. Então, façam a escolha de vocês, mentalizem aí o seu chama, façam a escolha. Hoje nós vamos com o mesmo tema, então vamos ver aí as atitudes dele nos próximos 7 dias, pra gente ter uma ideia aí de como vai ficar a dinâmica de vocês, tá? Pra vocês terem um norte. Claro que essa leitura é coletiva, então, tira para vocês aquilo que é para vocês, ainda mais quando se trata de uma mesa de chama gêmeas, é uma mesa sempre cheia de informação, tá? Então, nem tudo vai ressoar e vocês podem adaptar aí para aquilo que ressoa aí na dinâmica de vocês, tá bom? Caso vocês queiram um atendimento particular, eu vou deixar o meu telefone para contato, tá? E lá no atendimento particular, sim, nós conseguimos ver pormenores da dinâmica de vocês, já abrindo o campo com o nome de vocês, né? E do seu chama, e aí a gente consegue ter informações mais concretas, tá? Mas aqui a gente consegue ter um norte daquele campo que está envolvendo a dinâmica de todos vocês. Quero aproveitar para dar mais um recadinho aqui. Algumas pessoas me escreveram lá no Instagram do Terapias de Chamas Gêmeas, me pedindo para trazer relatos reais, tá? De chamas, tá? E algumas pessoas já começaram a me enviar relatos lá no Instagram mesmo. Então, assim, eu vou trazer um quadro com relatos, né? Tem alguns relatos bem legais de chamas mesmo, relatos positivos, vamos dizer assim, tá? Em que a união está ali em vias de, e tem alguns relatos bem macabros, tá? Tem 2 relatos que eu recebi assim que eu até me arrepiei. De pessoas ali que achavam que estavam em uma dinâmica de chamas gêmeas e não estava. Então, assim, não é por acaso que eu estou recebendo esses relatos. Pode ser que ressoe para alguns de vocês aqui, entende? E vai fazer sentido trazer. Eu vou primeiro olhar todas as pessoas que me escreveram, tá? Pegar ali os relatos, vou trocar os nomes, tá? Isso é importante. Então, você pode me mandar o seu relato com o seu nome. Se quiser que troque os nomes, me avisa para que eu troque os nomes de vocês e de todas as pessoas envolvidas ali. E aí eu consigo trazer aí para vocês alguns relatos para que vocês possam ter ideia de como que tá a dinâmica aí de chamas, né, para outras pessoas e como que tá essa percepção, tá? Porque teve gente aí que pelo jeito ficou ali anos ou meses ali achando que estava na dinâmica e não era nada disso, tá? Então, se vocês querem me mandar o relato de vocês, eu vou deixar o e-mail aqui na descrição do vídeo. Me mandem por e-mail, porque lá no Instagram é difícil, são muitas mensagens e eu não consigo ver todas, tá? Se vocês querem esse tema aqui dos relatos, o vídeo com relatos, comentem aqui nos comentários mesmo desse vídeo para eu saber, tá, se isso é positivo para vocês, se ressoa para vocês. Comentem relatos, porque aí eu vou saber que eu preciso, né, montar esse vídeo e trazer para vocês. Caso não tenha aí audiência, né, vocês não queiram ver, aí eu não vou nem perder meu tempo gravando, tá? Porque são muitos atendimentos e aí eu só vou gravar mesmo se fizer sentido para vocês, tá bom? Bom, dado todos os avisos, vamos lá, então, para o grupinho 1, vou pedir para vocês deixarem o like de vocês já nesse vídeo, tá bom? Para que a gente possa, para que esse vídeo possa chegar a mais pessoas. Nós estamos num momento no nosso planeta em que mais chamas gêmeas estão despertando, tá? E isso é importante, esse tema vai começar a chegar para mais pessoas. Óbvio que tem muita aí confusão em torno desse tema, por isso que eu não douro a pílula, tá? Nesse sentido de falar, nossa, é tudo mil maravilhas, tá? Vocês sabem que quem tem atendimento comigo sabe que a gente precisa, em alguns momentos, falar a real, né? E a dinâmica não é nada fácil. Então, tem pessoas que vão entrar nessa dinâmica, vão descobrir que estão nessa dinâmica, e por isso os vídeos, né, estão aqui para auxiliar essas pessoas que vão entrar nessa jornada. Então, eu peço o like de vocês. Se aparecer a opção de hypar esse vídeo, por favor, hypem esse vídeo para que cheguem mais pessoas. E é isso. Vamos lá, vamos começar tirando aí os próximos acontecimentos e principalmente as próximas atitudes do seu chama, tá? Vamos descobrir aí quais serão as próximas atitudes dele. Olha, nós vemos aqui a carta do Breakthrough, tá? Ou seja, ele vai estar ali se desvinculando de armadilhas, de amarras, de correntes, tá? Invisíveis, de prisões ali onde ele se colocava.
Isso é bem legal, tá? Porque aqui a gente vê ele se libertando mesmo, inclusive, de pensamentos negativos a respeito da dinâmica. E aqui não é nem pensamentos negativos no sentido de achar que a relação com você é ruim. Não é isso, tá? São os pensamentos negativos no sentido de aprisionamento. Então, aquilo que ele não conseguia ver na dinâmica, aquilo que ele não conseguia olhar para a dinâmica e ir em direção à dinâmica, ou ele precisava ter ali uma libertação daquele plano mental, principalmente, a respeito da dinâmica, a gente vê que ele vai estar quebrando tudo isso, ele vai estar se libertando disso, tá? Então, se são amarras mentais, tá? Do ego, ou se são ali, talvez até outro relacionamento que ele tá vivendo. Aqui no Breakthrough, o que me vem também, sabe, é essa questão de amarração amorosa. E tem um dos relatos que eu vou trazer aqui para vocês que tem essa questão de amarração amorosa envolvida, tá? É bem pesado, mas me veio isso aqui também, tá? Ele se libertando ali daquelas amarras, sabe? E pode ser aí que tinha até alguma amarração amorosa enviada para ele, viu? Então, assim, a gente vê ele se libertando disso. É algo que não permitia com que ele visse a dinâmica, que ele enxergasse a dinâmica com bons olhos, tá? Então, a gente já tem essa menção aqui, e eu quero trazer detalhes desse acontecimento, tá? O que é esse breakthrough? Vou pedir mais detalhes para a gente entender aí. Ó, nós temos aqui o 9 o 9 de ouros, tá? E aqui a gente vê, é como se ele conseguisse olhar para você e ver ali que você é uma pessoa que pode completá-lo, tá? Esperar o caminhão passar. Não sei se vocês estão ouvindo, mas está uma barulheira aqui. Então, assim, ele olha para você e, diferente do que ele via antes, ele enxerga em você uma pessoa que pode completá-lo e não uma pessoa que vai criar ali uma dependência emocional dele ou vai trazer bagunça para a vida dele. Pelo contrário, tá? O Nove de Ouros fala dessa questão da evolução. Então, é como se ele olhasse para a dinâmica ali, olhasse para você e visse essa evolução, nesse sentido de que ele poderia até crescer ao seu lado, entende? O que chama atenção ali aos olhos dele também é questão material. Então é como se ele visse você mais experiente, você mais madura, você mais estruturada na vida, tá? Em todos os sentidos, principalmente profissional e financeiro, tá? E também da sua autoconfiança em si, tá? Arcano dos naipes de ouro, a gente traz essa questão de como você cuida de si, essa relação com você mesma, a sua saúde, né? Física, mental, emocional. E ele entende que você é essa pessoa mais estruturada, que você pode trazer isso para a vida dele. Então hoje, né, essa semana, esses próximos 7 dias, ele vai se libertar daquelas amarras do que ele não conseguia enxergar em você. A gente já tá vendo isso. Então ele começa a enxergar em você isso, sabe? Essa pessoa estruturada, alguém que pode trazer ali um relacionamento equilibrado para ele, tá? É difícil dizer isso numa dinâmica de chama gêmeas. Mas aqui a gente vê que ele tá nessa fase de começar a enxergar você, enxergar as suas potencialidades, as suas qualidades. Enxergar, né, que a dinâmica pode ser isso, pode ser um relacionamento estável, inclusive, tá? Um relacionamento não só estável, como próspero e de evolução. Então hoje ele começa, né, depois que ele quebra essas amarras aqui, né, que são mentais, ou pode ser até aí uma amarração, como eu comentei, ele consegue ver aí que a dinâmica poderia evoluir, entendeu? Poderia se tornar algo sério. Com 9 de ouros a gente vê isso, tá? É como se ele tivesse mais confiança com isso. E aqui eu vejo que ele tinha medo, entende? De engatar algo sério ali com você e medo até de um relacionamento sério, entende? Porque aqui a gente tem Pagem de Ouros, ó. Pagem de Ouros ele não tá pronto ainda para isso, ele não tá pronto para arcar com um compromisso mais sério, e quando ele olha pra você aqui, ó, no 9 de ouros, ele fica muito pequenininho, entende? Então, o Pajem de Ouros é aquela pessoa muito imatura ainda, não tá, ele ainda não tá pronto pra ir e pra fazer as coisas acontecerem, entende? Então, ele fica ali só parado, observando, vendo uma possibilidade, mas ele não tem coragem ainda de se colocar à disposição e de ir ao seu encontro, até porque aqui a gente vê, né, que até em questão de finanças mesmo, questão financeira e, e de carreira e de tudo, ele tem uma jornada bem menor que a sua, vamos dizer assim, tá? De carreira, de profissão. Portanto, ele também tem essa questão financeira não tão estruturada quanto você, tá? Que já é bem diferente aqui uma realidade da outra. Então, isso também traz insegurança para ele, que também pode ser essa carta aqui do Breakthrough, tá? Essa insegurança mental no sentido de olhar para você e ver essa discrepância entre um e outro. E dentro de uma dinâmica de chamas, a gente vê isso daqui.
Isso acontece, tá? Então, assim, tem essa diferença de idade que pode ter aqui com o pajem, tá? O pajem é uma pessoa bem novinha, né? Aquele jovenzinho, aquele adolescente, aquela pessoa bem matura mesmo, tá começando a vida, tá começando a aprender sobre as coisas. E o não vidioso, ele traz essa questão já da maturidade, de alguém que já percorreu um caminho muito longo, já foi construindo coisas ali na vida, conquistando coisas, situações, né? É, e é uma pessoa muito mais segura de si. E ele não, sabe? Tem muitas inseguranças, tem muitos medos. E a gente vê aqui, ó, logo abaixo da carta do Breakthrough, ele quebrando essas amarras mentais, né? De achar que ele não é o suficiente para você ou de que ele não tem experiência o suficiente e nem recursos o suficiente para te entregar. Entende? É, e aí a gente vê, muito provavelmente tem essa diferença de idade aí. Vocês vão me contar nos comentários, tá? Me falem se é isso mesmo, se é ele que é mais jovem, se é você que é mais jovem, ou se tá ligado só à questão financeira mesmo, né? De um ter ali uma limitação financeira e você já não, ou vice-versa, tá? Porque a gente vê esses dois parâmetros aí se conversando. Contagem de espadas aqui, a gente tem a ideia aí de que ele vai tentar, né, se movimentar a seu caminho, né, em sua direção, mas ele pode ser aí muito imaturo nas palavras, tá? Com Contagem de espadas, a gente vê pessoas que falam sem pensar, não tem aquele filtro. Por quê? Porque ele não tem aquela inteligência emocional também para filtrar as palavras, tá? Nós temos dois páginas, gente. Então, assim, eu vejo alguém muito jovem mesmo, muito imaturo. Ele pode ser bem jovem, tá? Nós estamos falando de alguém que realmente de idade pode ser bem jovem, ou na questão imaturidade para lidar com relacionamentos no geral, inclusive, não é nem só relação de almas, não é nem isso, sabe? Mas alguém que não tem ainda essa maturidade, essa experiência, entendeu? Então pode ser aí o primeiro contato dele com essa experiência de se relacionar com alguém. E ele não sabe muito bem colocar as palavras, ele não sabe muito bem se expressar. Tem uma dificuldade grande de se expressar aqui, entende? Ele ainda precisa aprender muito, né, a filtrar ali as palavras dele, a se expressar de uma forma mais clara, tá, mais objetiva, porque é isso que a gente vê no Página de Espadas, tá? Então, vai ter aí uma comunicação, pode ser uma mensagem enviada no WhatsApp, mas com Página a gente tem essa ideia, né, de que tem essa imaturidade. Então, assim, pode ser que ele te envie uma mensagem e logo em seguida apague. Então, tem essa inconstância. Não é alguém que consegue sustentar aquilo que diz, sabe? Não consegue sustentar aquela mensagem. Então é alguém que te manda ali uma mensagem, te bloqueia depois, apaga a mensagem, uma hora, né, se declara para você, outra hora já fica frio. Entende? Página de espadas é isso, ainda mais com página de ouros aqui. A gente vê que ele não tá sabendo agir. E muito menos se expressar na fala, tá? Mas vai ter uma comunicação. Nesses próximos 7 dias, provavelmente vocês vão receber aí uma comunicação da parte dele, né? Mas vai ser assim, nesse tom mais imaturo, tá? Uh, Vamos ver aí mais algum acontecimento pro grupinho 1. E aí nós passamos pro grupinho 2. Mas a gente vê aí uma pessoa bem jovenzinha, assim, sabe? Tá sabendo lidar muito com isso, não. Aqui, nós vemos a carta do adiamento, tá? Então, assim, é como se você, né, tivesse ali olhando para aquela possibilidade de um futuro feliz, né? Mas isso fica só na possibilidade, tá? Você não consegue enxergar que isso vai sair do lugar, tá? Que essa dinâmica vai sair do lugar, vai se desenvolver, vai evoluir, porque aqui a gente vê também você com um pensamento mais negativo para essa dinâmica, entende? E isso pode ser por conta dessa atitude dele, entende? Você ficou ali meio insegura. E aqui, ó, a gente tem arcano da roda da fortuna. Então, é basicamente isso. A gente vê aí inconstâncias, tá? Movimentos positivos da parte dele. Então, vai ter aí movimentos positivos da parte dele, mas com muita inconstância. Então, ele manda ali uma mensagem, você fica feliz, daqui a pouco ele bloqueia, daqui a pouco ele exclui a mensagem e te gera aí essa sensação, esse sentimento de impotência, no sentido de olhar para o futuro e pensar, poxa, poderia, né, a gente poderia conversar, poderia evoluir nessa dinâmica, mas não tá dando certo. E você não consegue nem enxergar essa possibilidade no hoje, tá? Porque ele ainda tá muito imaturo, é, muito inconstante, vamos dizer assim. Tem movimentos positivos, ele tá se movimentando em direção a você nesses próximos 7 dias, mas da mesma forma que ele se movimenta em direção a você, depois ele recua de novo, entende? E vamos entender, né, o porquê, se tem mais alguma coisa na vida dele, se tem alguém na vida dele, ou se é só essa insegurança dele mesmo, né, que tá bloqueando aí o contato entre vocês.
Ó, As de espadas. Então a gente vê que o bloqueio é a própria comunicação em si, tá? Fica difícil ali voltar a se falar, fica difícil ter uma comunicação entre vocês. Então a comunicação é a que tá pesando aqui, entende? Então ele pode querer se comunicar, mas daquele jeito, sabe? Daquele jeito todo entruncado. Com o As de espadas aqui, a gente vê que vocês não conseguem chegar no consenso ali. Pode até começar a conversar, mas a conversa não evolui para que vocês consigam ali ter mais informações um do outro, para que vocês consigam sustentar uma conversa por mais tempo. Então a gente vê essa dificuldade na fala, entende? Essa dificuldade na comunicação aí entre vocês. Infelizmente, é o que a gente vê aí para os próximos 7 dias, entende? Vai ter aí, né, uma comunicação da parte dele, mas vai ser meio turbulento. E aqui a gente tem aí arcano maior da Imperatriz. Então, a gente vê aí que tem o campo aberto, tá? O campo, nos próximos 7 dias, no final desse sétimo dia, o campo se abre, tá? Para algo vingar, para uma comunicação mais efetiva, mais duradoura vingar, porque a gente tem arcano maior da Imperatriz, tá? E isso está muito ligado com esse primeiro arcano aqui, ou seja, quando você mantém o seu posicionamento positivo, eleva a sua vibração acreditando que isso pode dar certo, que essa comunicação pode vingar, então você contribui para que o campo se abra e essa comunicação de fato vingue, tá? Essa comunicação de fato vire algo maior, tá? Não fique só ali nos pormenores. Oi, tudo bem? Como vai? E aí acontece o bloqueio, tá? Porque é o que eu tô vendo que tá acontecendo aqui. É basicamente isso. E aí, quando você se abre, tá, para sair desse plano mais negativo, desse pensamento mais negativo, né, e você se abre ali para aquela possibilidade, então você adentra, né, nessa possibilidade positiva e você fica ali vibrando mais tempo, a maior parte do tempo que você consegue nesse plano positivo, o campo se abre para que algo melhor aconteça, para que uma comunicação maior, mais prolongada ocorra, tá? Porque o arcano maior da Imperatriz é isso. Então, assim, é um arcano de muito sucesso. A gente vê que no final desse sétimo dia tem um sucesso, tem uma abertura muito grande para que essa comunicação ela se transforme, tá? De uma comunicação rasa e que há ali muitas inconstâncias, tá? Entre mensagens. Então, assim, pode ser que vocês conversem, depois ele fica 30 dias sem te responder, 7, 8 dias sem te responder. E com o arcano maior da Imperatriz, a gente vê que pode ocorrer essa transformação no sentido de vocês se manterem mais ativos na comunicação, havendo aí uma vitória nesse sentido, tá? Na troca de mensagens, no quanto vocês vão se falar. Então, tem um fechamento positivo para esse sétimo dia, tá? Com o arcano da Imperatriz, mas é importante você também vibrar nesse arcano da Imperatriz, que é quem cocria. Então, assim, quando você adentra para esse quadro todo pintado, todo colorido, que é a possibilidade positiva, né, e você passa a vibrar mais nisso, você auxilia, você abre o seu campo para que a comunicação chegue para você, tá? Então, esteja positiva nesses próximos 7 dias. Tá? Nesse sentido, de confiar mesmo, de acreditar que essa comunicação vai fluir, que essa mensagem vai chegar, mas não vai ser só uma mensagem, mas vocês vão conseguir manter ali o padrão, tá? De conversa, vocês vão conseguir desenrolar essa conversa. Tá bom, grupinho 1? Então é isso, tá? Eu vou tirar um conselho aqui do seu mentor para você, para o seu momento atual, tá? Opa, já caiu aqui. E aqui diz assim, olha, princesa, você pode ser o seu próprio cavaleiro. Então a gente já tem uma pura mensagem aqui, bem conectada com a Imperatriz. Esse arcano da Imperatriz é aquele arcano que, assim, ela é boa o suficiente com ela mesma. Ela está feliz com ela mesma. Portanto, quando a gente tem o arcano da Imperatriz, ela está tão feliz e tão autoconfiante com ela mesma, tão segura de si, que ela se ama tanto que todos os outros querem amá-la. Então, ela atrai muitos olhares, ela atrai muitas pessoas, ela atrai conversas, entende? Porque ela está bem com ela mesma. E é exatamente isso. Ó, você pode ser o seu próprio cavaleiro. Então, assim, não fique à mercê esperando uma mensagem do outro. Nutra você mesma, né, de amor próprio, porque esse movimento que você faz para você mesma vai fazer com que ele se movimente lá também, em direção a você, entende? E essa, inclusive, é a carta número 1 aqui desse oráculo, tá? Que tem muito essa energia da Imperatriz também, de cocriar, de trazer novas realidades à tona, sabe? E a mensagem diz assim: você pode estar numa situação difícil da qual deseja escapar. Tenha certeza de que você tem o poder interno para perseverar. Você já sabe que não vai ser resgatada por nenhum príncipe encantado ou nobre cavaleiro com uma armadura brilhante. Você tem o seu próprio escudo e espada e os deuses ajudam todos os que pensam que pode fazer o melhor. Ou seja,
é bem aquilo que eu comecei, né, falando sobre a dinâmica. A dinâmica não é aquele mar de rosas, e aqui diz a mesma coisa. Você não vai ser salva por um cavaleiro, né, em cima do cavalo branco. Não é nada disso, tá? Mas os deuses estão apostos para aquilo que você quer criar na sua vida. Entende? Então, é basicamente esse arcano da Imperatriz, tá? Ela pensa e acontece, tá? Ela mentaliza, ela vibra, ela mantém aquela vibração e as coisas acontecem, as coisas fluem na vida dela. É a mesma coisa aqui para vocês, tá? Então, essa é a mensagem para vocês. Agradeço muito por estarem aqui. E se vocês querem os relatos, querem enviar o seu relato, peguem lá na descrição do vídeo o e-mail, tá bom? Para vocês deixarem lá o seu relato para mim e eu venho trazendo aí um próximo vídeo com esse tema, tá bom? Obrigada e até mais. Oi, oi, vamos entrando. Como vocês estão? Vamos para mais uma leitura, então. Descobri aí quais serão as próximas atitudes do seu chama, tá? Não vou me prolongar, já fiz uma abertura bem longa lá para vocês. Então vamos para a leitura, descobrir aí o que tem de atitude dele, tá? Para a próxima semana aí, para os próximos 7 dias, com relação a vocês. A gente tem essa carta do condicionamento, tá? Então a gente vê ali, é como se ele tivesse se condicionando a um perfil que não condiz com ele, tá? Eu vejo como se ele estivesse escondendo esse lado da dinâmica para não mostrar para o entorno dele, para o grupo no qual ele, né, faz parte. Ele não quer mostrar sobre a dinâmica, ele não quer falar sobre os sentimentos dele, ele não quer que descubram, tá? Porque nessa carta do condicionamento a gente vê ali um monte de ovelhinha, tá vendo? E ele, numa fera, no meio dessas ovelhas, tá? Mas ele tá ali, metade do corpo dele tá coberto ainda por aquela pele de ovelha. Ou seja, ele tá querendo mostrar ali que, né, ele é bonzinho, que ele é normal, vamos dizer assim, que ele tá ali vivendo, assim como todas as ovelhas, ele tá igual, vivendo a mesma coisa. Mas por dentro tem essa fera querendo vir à tona, que é a própria essência da dinâmica, tá? É a própria essência da dinâmica e a gente vê ele pelas patas acorrentado. E assim, já tem ali um pouco também de sinergia com o grupo um que também apareceu essa questão de estar amarrado, de conseguir se libertar ali, né, de algo que o prendia. E aqui tem também um pouco dessa menção, tá? Nesse sentido, de que ele está preso, né, a uma ideologia, a uma imagem que ele está prezando, tá? Então ele preza por essa imagem de ovelha, né? Então ali tá tudo certo, tudo bonzinho, eu tô igual todas as pessoas, vivendo a vida normal, sem nenhum empecilho, sem nada de diferente, mas por dentro tem essa fera querendo vir à tona, tem essa chama, entendeu? Querendo vir à tona, querendo se mostrar. E ele amarra isso dentro dele, isso está amarrado, isso está acorrentado. E quando eu falei de amarrado lá no primeiro grupo, eu até trouxe essa questão da amarração, tá? Por quê? Porque teve um dos relatos aí que alguém me trouxe, né, e falou de uma amarração amorosa, que o seu chama, né, estava ali amarrado, alguém tinha feito uma amarração amorosa pra ele, e foi bem pesado, assim, esse relato. Depois eu trago aqui para vocês terem uma ideia do que aconteceu. E eu fiquei com isso na cabeça, e não é à toa que vieram aí duas cartas trazendo esse sentido aí da amarração, sabe? Olha, é muito pesado esse tema aqui, mas a gente vê as patas dele são acorrentadas, tá? Então tem também o que disso? Ou ele mesmo está se amarrando, está se prendendo àquela figura, aquela imagem do bonzinho, aquela imagem do eu atendo as expectativas da sociedade, né? Eu tô aqui vivendo minha vida pacata, minha vida comum, nada de diferente está acontecendo, então ele está se prendendo a essa imagem que não é verdadeira, tá? Porque tem essa chama querendo vir à tona, tem esse sentimento todo querendo vir à tona, mas ele está se prendendo ali. E aqui, né, você vê que essa capa da ovelha está presa na pata dele. Então pode ser também alguém que projeta nele essa ovelhinha, esse bonzinho, que tá amarrando ele ali, entende? Então, assim, gente, isso vai ressoar aí pra vocês. Depois vocês me escrevem se vocês sentem algo nesse sentido, sabe? De alguma magia, alguma coisa que foi feita, porque é muito estranho isso ter aparecido tanto pro grupo um quanto pra vocês. Mas vamos lá, vamos continuar aí, bola para frente, vamos ver o que é que, né, vamos trazer mais detalhes aí sobre esse condicionamento dele. E aí, ele vai sair desse condicionamento? Como que ele vai lidar com isso? Opa! Ó, vamos lá.
Então, a gente tem aqui o 7 de bastões, e eu já vejo aí, né, uma batalha muito grande ali para ele se libertar desse condicionamento, tá? Então, assim, ele sabe que ele tá condicionado. Isso é consciente, a gente já vê isso aqui, tá? Ele sabe que ele tá condicionado a esse papel de bonzinho, esse papel, né, de, enfim, qualquer que seja o papel que ele tá desempenhando, tá? Ele tá desempenhando um papel ali dentro da normalidade e não é isso que ele quer ser, não é isso que ele quer, né? Não é dessa forma que ele quer se expressar no mundo, tá? Aqui pode ter até essa questão do sentido de orientação sexual, tá? E ele tá ali, ele ou ela tá ali se mostrando, né, uma coisa, vestindo uma capa que, na verdade, por dentro é outra coisa. Ele gostaria de se expressar de outro jeito, entende? E aqui com o 7 de bastões, a gente vê que ele está condicionado porque ele sabe que ele vai sofrer muitos ataques se ele se descondicionar, ok? Se ele se mostrar como ele realmente é. Aquilo que ele realmente quer, se ele falar de fato dos sentimentos dele, vai ter muitos ataques. Inclusive, né, nesse arcano aqui, a gente já vê que já tem ataques espirituais, tá? Já tem muitos ataques espirituais, mas esses ataques vão se intensificar muito mais caso ele se posicione ali da forma que ele gostaria. Esses ataques vêm de pessoas próximas a ele, tá? Que vão ali falar sobre ele, sobre ela, né? Que vão denegrir a imagem dele, que vão enviar sentimentos ruins, olhares de inveja para a vida dele. Isso já acontece, tá? Já existe isso, porque ele já é diferente do grupo, ele já é diferente da manada, vamos dizer assim, tá? Ele já se difere da manada em poucas coisas, porque uma parte da essência dele já tá vindo para fora, e pelo fato dele se diferenciar disso, ter pensamentos diferentes, se expressar de forma um pouquinho diferente, já existe esses ataques aí em direção a ele, tá? Ele está protegido espiritualmente, tá? A nível espiritual, a gente vê que ele tem um guia muito forte, tá? Que tá protegendo ele, mas ele precisa ali se blindar um pouquinho mais, né? E ele sabe que ele tá se condicionando por medo desses ataques, por medo do que as pessoas vão falar, por medo de como ele vai ser visto, e assim, pela falta de coragem que ele tem ainda de ficar se defendendo disso tudo, entende? Então, a gente vê que perante a dinâmica, né, ele quer mostrar aquilo que ele sente no interior dele, ele quer deixar isso vir à tona, ele quer falar para o mundo, né, sobre isso, mas ele se condiciona por medo, tá, dos ataques que vão vir. Tá? Então ele já é consciente isso para ele, tá? Ele tem medo disso tudo, por isso, tá? Ele se condiciona, porque sabe que vai passar aí por momentos bem difíceis, principalmente com familiares, com pessoas que estão ali ao redor dele, entende? É, E aqui a gente vê que tem aí uma questão de desesperança mesmo, tá? Por isso que eu falei que ele não tem coragem ali, ele tá condicionado porque ele perdeu um pouco a esperança de mostrar quem ele é, entende? Porque ele sabe que vai ser um processo muito longo. Arcano Maior da Estrela, que é um arcano muito lindo, por sinal, traz essa questão de você estar nu, tá? De você se despir mesmo de todas aquelas capas, né, no qual você veste sobre uma pessoa que não condiz com quem você de fato é. Então é você realmente estar nu ali para suas emoções e mostrar toda essa nudez para o mundo, entende? E isso traz uma vulnerabilidade muito grande. Ele ainda não está pronto para mostrar essa vulnerabilidade, para estar vulnerável, porque as pessoas não vão perdoá-lo, não vão perdoar a vulnerabilidade dele, entende? É assim, é como se ele se mostrasse ali de fato como quem ele realmente é, trazendo à tona ali toda a vulnerabilidade dele e mesmo assim não tivesse ali nenhum cuidado com isso, sabe? O entorno dele não tá nem aí se ele tá vulnerável, se ele não tá. Eles não querem saber, eles querem atacar, entende? Então eu vejo aí uma falta de esperança mesmo, uma desesperança muito grande. Né, que toma ele nesse sentido, dele ver que ele vai ter que continuar se condicionando. Então, nesses próximos 7 dias, a gente vê essa tendência dele, né, de ter consciência que ele tá se condicionando, mas ele não vê muita saída, ele tá ali meio desesperançoso, entende? Com o 9 de copas aqui para o, né, tema futuro, a gente vê ali que tem uma abertura no emocional dele, tá? E isso é muito bom, tá? Para finalização dessa questão, né, nesses próximos 7 dias, a gente vê, né, que ele vai estar mais confiante, vamos dizer assim. Então, ele vai começar ali a trabalhar mais essa confiança e essa coragem. Então, o campo se abre, né? Nesses próximos 7 dias, a gente vê uma abertura emocional acontecendo, uma abertura do campo mesmo, né, que norteia essa dinâmica de vocês, o campo se abrindo no sentido dele querer curar esse emocional dele, né, curar esse medo que existe dentro dele,
de mostrar a vulnerabilidade, né, de estar exposto emocionalmente, e ele começa a ter mais coragem disso, sabe? A olhar para todas aquelas conquistas emocionais que ele fez, né, durante a vida, de se entender mesmo, sabe? E estar orgulhoso disso, no sentido de começar a criar esse orgulho para que assim ele tenha mais coragem de se mostrar e de mostrar essa vulnerabilidade dele, sabe? De trazer para fora essa fera que vive dentro dele e também ter essa coragem de não agradar a todos. Tá? E, principalmente, não ter medo dos ataques, tá? Então, a gente vê que tem muita coisa aqui acontecendo, né, na vida dele. Geralmente, quando eu pego mesas de chamas, tem muitas coisas nesse sentido, tá? Ele tá ali, né, coitado, se limitando, se condicionando a um serzinho ali, sabe? Ele tá limitando o potencial dele, vamos dizer assim, tá? Ele sabe que ele tem um potencial para ser muito mais, para ser muito mais feliz, para co-criar as coisas, né? Um poder de atração muito maior, um poder de amar e ser amado, mas ele tá se condicionando ali ao pouco, tá? Por conta de tudo isso, né? O medo dos ataques, o medo de estar vulnerável, mas a gente vê que o campo começa a se abrir para que ele olhe para o emocional dele, né? E comece a ver ali todas as conquistas que ele já fez nesse sentido, para que isso dê coragem para ele, tá? Para agir. Então a gente vê aí que, na verdade, as próximas atitudes dele, né? Uma das próximas atitudes é ele tendo mais coragem de falar sobre os sentimentos dele, de expressar os sentimentos dele, de falar, olha aqui, gente, eu sou isso aqui, ó. O que me move é isso, né? Essa dinâmica, né? Então ele conseguindo ali ter coragem, pelo menos, né? Lidando com as emoções dele e alimentando ali uma coragem para que no futuro ele possa expor isso, ele possa expor os sentimentos dele. É basicamente isso, sabe? Ele tá começando, o campo começa a se abrir para que ele tenha coragem de expor aquilo que ele sente. Tá? Isso, ele sabe que vai trazer essa vulnerabilidade, ele sabe dos ataques, ele tem consciência disso, mas o campo se abre para que ele tenha mais coragem para expor, entende? E a gente abre esses primeiros 7 dias aí bem diferente, né? Você vê, a gente abre com muito medo da parte dele, mas termina aí com ele já alimentando ali uma coragem de expor os sentimentos dele. Então isso é muito positivo. Vamos ver o que mais. Vou pedir mais um acontecimento aqui, mais uma atitude da parte dele. Aqui, inclusive, tá? É, ele pode falar para você sobre as atitudes, sobre os sentimentos dele, tá? Uma das atitudes aqui, a gente vê que tem uma atitude muito interna dele com ele mesmo, em relação à dinâmica. Mas com o 9 de copas, ele pode inclusive expressar para você, tá? Do grupo 2. Ele pode chegar para você e falar um pouco dos sentimentos dele, falar de fato um pouquinho sobre quem ele realmente é. E você pode conhecer um pouquinho mais dele, entende? Isso é bem legal, tá? Pode ter essa atitude aqui dele para com você. E aqui a gente vê um outro posicionamento aí, sabe? No sentido dele se sentindo sobrecarregado, tá? De novo, esse arcano aqui do The Burden, a gente vê aí um galo ali em cima da cabeça dele, né? Uma outra pessoa, na verdade, em cima da carcunda dele, ó, tá vendo? Então, nós temos muito aqui a menção de obsessor, tá? Temos muita a menção aqui de alguém controlando ele e tá muito conversando, ó, porque aqui no condicionamento ele tá no meio da manada. E ele tá tendo que se condicionar àquela manada, ele ainda tá amarrado a uma ovelha. Entende? E aqui tem duas pessoas ali em cima dele falando como ele deve agir, entende? E ainda tem um galo aqui, gente, olha, pode muito ter sido um, sei lá, um trabalho que fizeram para ele, uma amarração. Se ele está em um relacionamento hoje, ele pode estar de fato ali amarrado, tá? Pode ter uma magia, alguma coisa que fizeram para que uh, impactasse nas atitudes dele, tá? E aí ele se sente mais pesado para agir, porque de fato tem esse peso nos ombros dele, né? Se não é uma amarração, nada disso, pode ser sim obsessores, tá? Porque aqui a gente tem essa questão dos ataques espirituais, a gente também fala de obsessor aqui no campo dele, entende? Então ele pode estar ali em um entorno, né, bem pesado ali no meio em que ele vive, sabe? Vamos ver um pouco mais de informação aí sobre isso, sabe? Sobre essa carta aqui, de tudo isso nos ombros dele, a gente vê aqui uma rainha de ouros, tá? Rainha de ouros, né, traz aí a menção de uma mulher, tá? Que pode estar na vida dele, então ele pode ser casado. Para uma parte de vocês isso vai ressoar, tá? Ele pode ser casado e ele tá ali sendo direcionado para aquela rainha de ouros, tá vendo? Não é ele que tá tomando direção, é alguém sobre ele, tá? Que tá tendo ali o controle da vida dele, que tá direcionando para essa rainha de ouros, que é uma mulher do lar ali, tá? E uma mulher que pode
até ter ali uma questão de nutrir a casa, de nutrir o lar, de nutrir esse relacionamento, né? Pode ser uma esposa, tá? Com uma rainha aqui, a gente vê que tá bem pronunciado, para que seja alguém que tenha um compromisso sério com ele. Se não é uma esposa, pode ser uma mãe, tá? Então a gente vê essa rainha aí meio que hã, ele sendo direcionado para a vida dessa rainha, tá? E quando eu falo sendo direcionado, são essas forças que estão direcionando ele, não é nem ele que está querendo ir, entende? Tem algo agindo sobre ele, tá? Então, bem pesado aqui, tá? Ele pode ter sido aí amarrado a alguém, alguém pode ter feito uma magia, um adoçamento, algo nesse sentido, para ele ficar preso a essa rainha de ouros, tá? E para uma outra parte de vocês, a gente vê que ele tá querendo ir em sua direção, tá? E rainha de ouros pode representar aí você, né? Alguém que ele quer ir, que ele quer uh, estar próximo, né? Mas tem esse peso aí em cima dele, tá? Que o impede. Eu vou pedir mais alguns arcanos aqui, porque olha, não foi à toa que eu recebi aquele relato da amarração amorosa, tá? Tanto que o tanto de energia que tem aqui, é tanta carta caindo. Então, assim, não foi à toa, tá, gente? Esse relato da amarração, alguma coisa tem nisso. Eu vou considerar esse arcano aqui e a gente vê o que, que tem aqui. Ó, aqui saiu o arcano da força, arcano maior da força, que é exatamente esse mesmo arcano aqui do condicionamento, tá? A gente vê aí uma fera sendo domada, tá? Então tá conversando muito, é como se estivesse reforçando isso. Dele querer ter essa atitude, ele quer ter essa atitude de mostrar a verdadeira essência dele, de falar sobre a dinâmica, de expressar aquilo que ele sente pra você, mas tem algo ali que tá domando ele, tá? Algo mais angelical, algo uma imagem que ele precisa preservar, entende? Que tá domando ali ele, pra que ele não conte, pra que ele não se expresse, pra que ele não fale, tá? E aqui, nesse mesmo posicionamento lá no grupinho 1, nós tivemos também o Ás, tá? Que foi o Ás de espadas, se não me engano, e aqui a gente tem o Ás de bastões, então a gente vê aí que tem uma dificuldade dele se movimentar em direção a você, uma dificuldade dele se movimentar em direção a algo novo, tá? Então a gente vê ele num relacionamento e o maior bloqueio é ele conseguir sair desse relacionamento, tá? O maior bloqueio é ele conseguir ir para algo novo, viver uma experiência nova, tá? Então, de fato, assim, tem muito essa menção aqui de amarração, tá? Porque assim, ele tá aqui nesse relacionamento, mas ele tem dificuldade de começar algo novo, porque, né, tem algo aqui muito, olha só, né, esse bloco aqui tá muito falando sobre isso, tá? Sobre essa essência dele que tá bloqueada de vir à tona, tem algo amarrado aí, uma imagem que precisa ser preservada, né? Tem muitos ataques espirituais, tem questão familiar que não vai aceitar se ele largar dessa pessoa, dessa rainha de ouros, pode ser alguém, inclusive, mais influente, que tenha posses, bens financeiros, enfim, não sei. E tem ali, né, obsessores ali que estão agindo sob as atitudes dele, tá? Se não é obsessores, mas tem ali uma força que tá agindo e ele tá só. É como se ele estivesse dormindo, literalmente. E tem outras pessoas ali que estão tomando controle da vida dele, outras forças tomando controle da vida dele, entende? Por isso que é difícil para ele ir pro novo. O Age de Bastões é isso, sabe? É uma nova ideia, uma nova jornada, um novo caminho. É difícil para ele encarar esse novo, ele não consegue ir pro novo. O novo seria a dinâmica, né? Vamos ver aí como é que vai ser a tendência pro final desses 7 dias com relação a essa questão toda aqui, tá? A gente vê Arcano Maior da Justiça, então a gente vê cortes sendo feitos, tá? O término desses próximos 7 dias aí, a finalização desses próximos 7 dias pode envolver aí algum corte necessário na vida dele, entende? E esse corte, inclusive, pode acabar respingando em vocês. Então, assim, pode acontecer aí questões mais bruscas lá na vida dele, né? No cantinho dele lá, que pode impactar também em vocês, no sentido de vocês deixarem de se conversar, de vocês, né? Se ele conseguiu se expressar aqui pra você, pode ser que ele venha, fale dos sentimentos dele e depois vocês fiquem sem contato de novo, tá? O Arcano da Justiça traz isso. Pode haver uma quebra desse contato, pode haver uma frieza e um distanciamento entre vocês, mas da mesma forma também haverá cortes lá na vida dele, nesse sentido aqui, tá? Se ele tá trazendo para a consciência dele isso daqui, então cortes vão começar a acontecer, tá? Se ele tem consciência de que não é ele que está tomando as decisões da vida dele, de que ele quer ser uma pessoa que ele não é hoje, ele quer transmitir, se expressar, né, transmitir uma imagem, se expressar de uma forma diferente, se ele já tem consciência disso, desse relacionamento aqui que está prendendo ele a tudo isso, então o campo se abre para que esses cortes comecem a acontecer, tá? Para que seja justo também para ele. Então, a gente vê esse movimento aqui para vocês, tá? É isso que tem hoje para vocês. Aqui, eu até deixei aqui o deck virou, né? E ficou essa carta aqui para cima. A gente vê carta aqui de engano, de manipulação, de mentiras, tá? Tá muito atrelado a isso daqui.
tá bom? Alguém enganando, alguém manipulando aí ele, enfim. Tá bem pesado, tá? Tá bem pesado, mas a gente vê que finaliza esses próximos sete dias aí com um campo mais aberto para que haja ali a justiça, né? Para que a justiça seja feita em favor dele, em favor da dinâmica, né? Em favor de vocês. Então, é um fechamento positivo, tá? Desses próximos 7 dias. Eu vou tirar aqui uma carta do seu mentor para você, é um conselho mesmo, tá? Grupo 2. E aí a gente já finaliza essa mesa. Temos aqui a carta da confiança, que diz assim, vem com o tempo e a prática. E isso também está muito atrelado a ele, tá? Então é como se vocês estivessem ali ressoando, a vibração de vocês está ressoando, porque essa falta de confiança também existe nele, tá? De mostrar ali quem ele é, de trazer à tona isso. E, de alguma forma, tá? Se isso ressoar para vocês, essa leitura pode estar espelhada, tá? Isso tudo que eu contei pode ser na vida de vocês, que também está espelhando lá para a vida dele, tá? Porque não foi à toa que saiu essa carta da confiança. Vamos ler o que o livretinho diz sobre essa mensagem, que diz assim, olha, parece que por toda parte ao seu redor as pessoas estão falando de como são confiantes e de como isso faz com que elas se sintam livres. Você deseja ser como elas, mas ainda não chegou lá. Olha aqui, e ele também desejando ser livre, se libertar dessa imagem de bonzinho e trazer para tona quem ele realmente é, tá vendo? Escute, está tudo bem. Confiança não se conquista instantaneamente ou da noite para o dia. Exatamente como acontece com tudo ou mais, leva tempo, prática e aprender a se afastar de tudo que é tóxico. Então, tá vendo? Tem muita toxicidade aqui, mas leva tempo, tá? Para que vocês consigam se afastar dessas toxicidades, né? De tudo isso aqui que está barrando a imagem de vocês e assim a essência de vocês, né? Então, fiquem tranquilos. É aquilo que eu falei, o arcano maior da justiça fechou essa mesa trazendo em um campo muito aberto para que a justiça seja feita e para que esses cortes aqui dessas amarrações, dessas amarras sejam feitas, para que vocês consigam ter mais confiança na jornada de vocês em tomar as decisões por si próprios e não com essa carga aqui, né? E não com esses obsessores ou essas forças que estão tomando decisões por vocês, entende? Então, é isso, tá, Grupinho 2? Eu agradeço por estarem aqui. Peço para que deixem aí um like de vocês, um comentário qualquer, um emoji, qualquer coisa para alavancar esse vídeo. E se vocês têm interesse em trazer o relato de vocês, tragam um relato, tem um e-mail aqui na descrição do vídeo. Eu vou mudar os nomes, se for o caso. Peçam lá no relato para que eu mude os nomes de vocês. Eu mudo os nomes de pessoas, de lugares. E aí a gente traz esse bloco para cá dos relatos também, né? Para a gente contar essa experiência. É isso. Obrigada e até mais.